Nós vamos ler o texto que temos lido nas últimas terças-feiras, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Não sei se você tem seguido este desafio, ou este convite que a equipe pastoral vos fez, de pensarmos o fruto do Espírito de Gálatas 5, na família, né? Então nós temos ali um material, um voto, um compromisso de buscarmos a Deus, cientes de que nós queremos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E o tema de hoje que me coube é a característica da mansidão e do domínio próprio. Dois de talvez os grandes desafios do nosso tempo, né? Buscar a mansidão e o domínio próprio. Às vezes você pode se considerar alguém manso, ou alguém que tem domínio próprio, mas às vezes na sua casa tem alguém que não é manso, ou não é mansa, e não tem domínio próprio. Então, esse é um tema que para mim foi um desafio estudá-lo, porque também é um desafio para a minha vida, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito Santo produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Palavras do Senhor. Amém? O tempo que nós vivemos tem algumas marcas negativas para a família. Nós vivemos tempos muito difíceis para as famílias. Muitas histórias de divórcio. Eu não tenho pesquisas, mas eu acho que o número de divórcios sem precedentes, né? Muitas marcas de abandonos, o pai que abandona, a mãe que abandona, famílias desestruturadas. As famílias hoje já não têm mais muitos filhos como antes, e às vezes o filho que tem passa por muita luta. Os filhos hoje seduzidos também pelo mundo, pela secularização, pelos valores, as famílias machucadas, né? Por isso que nós escolhemos esse tema. Sabe, pastora Priscila, pastor Juninho, ontem eu estava conversando com um casal da igreja, e eles falaram: pastor, a equipe pastoral acertou em cheio nesse tema da família, porque como está sendo bom falar sobre isso. E foi um tema que nós conversamos lá. A pastora Pri lembrou do mês da família, né? Que bom que está sendo bênção, porque o púlpito é para isso também, né? Para falarmos sobre casos concretos. Pois bem, por que eu falo que as marcas na família no nosso tempo são difíceis? Primeiro, porque a gente vê um tanto quanto de descontrole, se não presencial, virtual, né? Descontrole nos grupos de WhatsApp, descontroles no Facebook, no Instagram, família brigando no grupo, gente sai do grupo e aí volta porque o primo, o tio, o cachorro, o periquito falou alguma coisa. Temperamentos ou relacionamentos tóxicos que a gente tanto escuta, tem livros escritos sobre isso. Pessoas que acabam sendo abusivas em relação a outra, não fisicamente, nem sexualmente, mas através do relacionamento, né? Nós escutamos bastante sobre vontades desenfreadas e rebelião contra a autoridade do pai, da mãe. O adolescente quer sair de casa, quer viver a própria vida. A gente vê até isso nos empregos. Sabe que eu tenho uma teoria, Valquíria, que é a seguinte: hoje em dia está muito difícil de achar pessoas para emprego, sabia? Isso no interior também. Você vai em qualquer supermercado, tem um monte de vaga. Porque no passado, a pessoa logo cedo, essa é a minha teoria, tá? Logo cedo, lá com 19, 20 anos, casava e tinha filho. Aí tinha 1, 2, 3, 4 filhos. Aí não dá para brincar de não querer ter um emprego, porque a gente tem que sustentar, né? Só que hoje em dia, o povo se casa, vai casar com 30, 40 anos. E muitas vezes morando na casa do pai e da mãe até mais tarde. Então ele pode se permitir, Marisa, falar assim: eu não vou trabalhar nesse emprego aqui porque paga muito pouco. Porque ele não tem 3 bocas para alimentar. Está entendendo a minha teoria? Isso é só uma teoria, tá bom? Mas no passado eu tenho a impressão que o pessoal não brincava com o emprego, Bira. Você tem sua esposa, seus filhos, você tem seus compromissos, tem que se virar, tem que trabalhar. Paga pouco, vamos trabalhar aqui, vamos crescer lá dentro, não é assim? E vamos nos desenvolver na carreira. Só que hoje as pessoas estão descomprometidas com o cônjuge, com o empregador, com as pessoas em geral, né? Por N fatores. Nessa época,
A pessoa mansa, ela é tida como fraca. Ele é fraco, ele é manso demais, é muito mansinho, né, Djalma? E o autocontrole é tido como excesso. Para que ser tão assim, disciplinado? Relaxa um pouco, a vida é uma só. Na nossa época, ser manso é sinônimo quase de passividade. E autocontrole pode ser entendido como limitação de quem você é. Não deixa ninguém te controlar, afinal, a gente tem que falar o que pensa, eu sou assim, quer gostem ou não gostem, não preciso dar satisfação do que eu faço ou deixo de fazer. Expressões como essa refletem a valorização exacerbada do indivíduo, que não aceita que a sua liberdade seja limitada em muitos aspectos. E na família a liberdade, às vezes ela é limitada. A Mariana sempre foi categórica comigo. Eu nunca ergui a voz para ela, nunca. E um dia ela me falou, na época do namoro, ela falou, se erguer a voz, é uma vez só. Ela falou isso na época do namoro, ela colocou o limite. Às vezes eu tenho vontade de erguer a voz, porque eu estou por dentro bravo. Tenho, mas eu me auto-limito para proteger a minha família. Não, mas a gente tem que ser, doutor Onésimo, quem a gente é. Não é bem isso que a Bíblia vai dizer. Na família, os efeitos são ainda mais intensos. Adolescentes que não aceitam o não. Crianças ansiosas que não conseguem se regular ou regular as próprias emoções. Maridos que ferem as pessoas, a esposa, com as palavras, ou vice-versa. E aí, isso vai impossibilitando a convivência. E não é raro que cada um siga o seu próprio caminho. Na maioria das vezes, isso acontece por falta de temperança, mansidão e autocontrole. Eu quero contar uma história hipotética, Rosane, para a gente tentar entender como que a gente pode, Laura, descobrir melhor esse dom do Espírito, esse fruto que é a mansidão e o autocontrole. Pensa num pai, uma história hipotética, tá? Ele chega bem quando o filho de 8 anos, que estava brincando na cozinha, derrubou a caneca de porcelana predileta da mãe. O pai está chegando no trabalho, ficou 2 horas no trânsito da linha verde, e ele chega em casa e escuta a mãe gritando assim para o filho: você nunca presta atenção, você sempre bagunça tudo, eu não aguento mais. E o pai chega àquela situação de descontrole, e o pai, ele ainda está um pouco chateado com a esposa, Bira, porque na noite de ontem ela dormiu sem dar o beijo de boa noite. Então ele já veio dirigindo bravo com a esposa, porque na noite anterior ela dormiu, teve a pachorra de não dar um beijo de boa noite. E aí a esposa está gritando com o filho dele. Ele começa a ficar, essa história é hipotética, tá? Ele fica irritadíssimo, ele tem um impulso de defender o filho e quer erguer a voz, mas por milésimos de segundo, ele lembra de uma oração que a esposa ensinou a ele quando ele estava namorando Et. Ele era muito ansioso e a oração dela era: Senhor, governa o meu coração. E aí quando ele vai para cima da esposa que está dando bronca no filho de uma forma exagerada, o Espírito Santo vem, fruto do Espírito. Lembra, na época do namoro gostoso, que ele tinha muita ansiedade, a esposa falou: pede para Jesus te ensinar a governar o coração. Aí ele faz a oração, Mili, rapidinho: Jesus, governa o meu coração. E aí ele se acalma, ele encontra o autocontrole. Aí ele se acalma, respira fundo, se agacha, ajuda a esposa a secar a água e fala bem baixinho assim no ouvido dela: tá tudo bem, a gente vai consertar isso junto. De repente a esposa é tocada pela graça, a esposa se acalma, a esposa abraça o marido e fala: eu me descontrolei, eu bobeei. E aí ela vai até o filho e fala: filho, desculpa, a mamãe gostava muito dessa porcelana, não era para você estar jogando bola na cozinha, mas me desculpe, eu me descontrolei. Nisso o filho se sente protegido e a família permanece segura. É uma história hipotética, não querendo ser machista, poderia ser o contrário, poderia ser o marido gritando com o filho e a esposa chegando. Não importa as partes, o que importa é, teve um clímax que poderia
desenrolar numa situação muito terrível, mas o Espírito veio, soprou. Como é difícil a gente conseguir viver isso, né? Pastor, qual que é o segredo para nesse momento do clímax a gente encontrar a graça do Espírito para nos acalmar? Bom, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo sabe que isso não é dom nosso. A gente se perde mesmo. Isso é fruto do Espírito. Então, dona Gilda, quem vai controlar o teu coração, né, seu Ataíde, é Deus. É Deus, porque a gente sozinho não dá conta. Mas a boa notícia é que o Espírito quer dar isso para a gente. Mansidão e domínio próprio. E eu quero tentar ajudar você a melhorar nessa área, tá bom? Primeiro ponto, a mansidão, ela é uma força sob o governo de Deus. A mansidão não é fraqueza, não é permissividade, não é passividade, não é alguém sem personalidade. O manso é alguém que é maduro, porque ele é controlado pela presença de Deus. As suas emoções são controladas sobre Deus, sobre a presença de Deus. Salomão já sabia disso. Em Provérbios 15:1 ele disse: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A mansidão tem a ver com gentileza, tem a ver com respeito, tem a ver com escuta, tem a ver com a busca pela paz e compreensão. E se a gente age assim, nós normalmente somos abençoados. Isso porque a mansidão, quando praticada, protege a família, protege a dignidade da família. Ela não abre mão da verdade. Filho, não era para você estar jogando bola na cozinha. Você vai ficar de castigo? Tudo bem, põe ele de castigo. Mas preserva trauma na criança, trauma na mãe, trauma no pai, onde todo mundo sai com cicatriz. A mansidão, ela não abre mão da verdade, mas ela aplica a verdade na certeza de que a firmeza é governada por Deus. Eu não preciso ser agressivo para ser verdadeiro. Por isso, não devo mostrar minha verdade ou corrigir meu filho com violência verbal. Não vou me descontrolar, porque quando eu me descontrolo, eu faço isso normalmente porque eu sinto que eu estou sendo incompreendido. Eu não acredito que fulano não está vendo o óbvio. É óbvio que não pode jogar bola na cozinha. Onde já se viu isso? E aí a gente quer forçar que a criança entenda, quando na verdade o manso sabe que é só Jesus que vai ajudar essa pessoa a entender o que ela ainda não está entendendo. Na maioria das vezes, quando a gente perde o controle, a gente até está certo. A gente até está certo. Aquela mãe estava certa de ficar bravo com a criança, porque ela, né? Mas, quando a gente perde o controle, é um senso de eu vou resolver da minha maneira. O manso é aquele que consegue confiar que Deus vai fazer. Ser manso é sobre saber que tudo está sob o controle de Deus, ainda que uma situação adversa esteja em curso. Ser manso é escolher descansar no Senhor. E isso nem sempre é fácil, justamente porque nós não conseguimos produzir a mansidão por nós mesmos. Por isso que ela é fruto. Então, se você é alguém que não é manso por natureza, peça a Jesus. E se você tem na sua casa alguém que não é manso por natureza, peça a Jesus do mesmo jeito. E eu tenho duas sugestões práticas. Primeiro, antes de falar em casa, pergunte-se: isso honra? Isso cura? Isso edifica? Né? Fazendo um paralelo, parafraseando a própria Sagrada Escritura. E a segunda dica: treine pausas santas. Respire, ore e responda com prudência. Eu aprendo muito com a Mariana. Eu acho a minha esposa uma pessoa muito mansa. Às vezes eu até fico irritado com a mansidão dela, porque ela é firme, mas ela consegue ter um autocontrole que eu não consigo. Eu falo: mas você não ficou brava? Fiquei. Eu falo: então por que você não falou? Ela falou: porque naquele momento eu ia te ferir. Eu falei: meu Deus, eu não tenho essa capacidade toda. Mas ela me inspira, Priscila. E aí eu tenho conseguido respirar fundo às vezes e falo, eu chamo ela de Má, né? Falo: Má, não vou falar agora, porque se eu falar agora pode ser que eu te fira e vão ser palavras. Então
por favor não insista, daqui a pouquinho a gente conversa. E daí eu dou um tempo, quando passou eu recalculo a rota, e aí eu vou falar. Não é fácil, né? Mas o estrago que a falta de mansidão faz numa família é muito grande. Bom, se a mansidão é força sob o governo de Deus, o domínio próprio vai guardar o seu lar. O que é o domínio próprio? É a capacidade de dizer não ao impulso da carne e dizer sim à vontade de Deus. Domínio próprio pode ser visto no tom de voz, no tempo de resposta a uma provocação, na disciplina do coração. Em nossas casas, a paz não se perde por falta de amor, a paz se perde por falta de domínio próprio. Quando a gente perde o domínio, a paz não perdeu porque eu deixei de amar a minha esposa, entendeu? Eu não deixei de amar o meu filho. A paz se perde não por falta de amor, amor tem, mas por falta de autocontrole. A pessoa ama o outro, ama tanto que fica revoltada quando o outro faz uma coisa que está fazendo mal para ele mesmo, e daí ela perde o domínio próprio, e aí a paz se perde, e aí falta domínio das partes. Vou contar uma história. Nessa semana, estive no interior, e uma pessoa me procurou e falou: Paulo, eu vou te contar uma ocasião que você não acredita. Falei: conto. A história é a seguinte: ela foi fazer uma visita, e o pessoal começou a fazer uma brincadeira. Vai vendo. Ela foi na festa da firma no final do ano. Era a festa lá na Unimed, lá no interior. O pessoal se reuniu e falou: ai, que absurdo, então você vai na festa, você é festeira. E o pessoal sabe que ela não é festeira. Ela é uma pessoa que foi na festa de fim de ano da firma, era um jantar. Mas começaram a tirar sarro dela, Marisa. Mas começaram a provocar. Ah, você é festeira. E começou a perguntar. Só que daí nessa brincadeira, Bira, todas as partes foram perdendo o controle da brincadeira. Quem estava provocando começou a exagerar na provocação. A pessoa que estava sendo provocada, que era uma pessoa correta, uma pessoa digna, que foi numa festa de fim de ano da firma, que era um jantar. Rosana, caiu na brincadeira, e eles falaram coisas que não queriam ter falado um para o outro. E essa pessoa falou assim: Rosana, até agora eu estou magoada. O que começou como uma brincadeira, tirar sarro de uma coisa boba, dona Germina, virou um problema e virou mágoa, porque faltou autocontrole de saber qual que é o limite. O autocontrole, ele protege o lar, ele guarda o lar. O domínio próprio nos ajuda a pausar antes de responder, a ouvir antes de acusar e a escolher bem as palavras. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é louvável e tudo que edifique, que seja isso que ocupe o seu coração. Olha o que diz Efésios 4, 29 e 32. Evitem o linguajar sujo e insultante, que as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo às pessoas que ouvirem. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia, toda maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Cristo os perdoou. Sugestão prática, Djalma, para o dia a dia: troque o impulso de querer ganhar discussão pelo compromisso de preservar a verdade em Cristo e pratique o arrependimento. Estou indo para o final. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu falei: ai, que difícil. É fácil ler, estudar, falar, mas como é difícil a gente conseguir bem na hora H, naquele momento, se controlar. Mas como é real, como pode destruir uma relação, pode machucar pessoas quando a gente se descontrola. E quando, no primeiro momento eu falei: nossa, mas é muito difícil isso. Mas no segundo momento eu falei: que bom que é difícil, porque o dia que acontecer, eu vou ter certeza que foi obra poderosa do Espírito Santo, e não foi mérito meu, Paulina, foi Cristo que entrou na minha vida. Onde há mansidão, a verdade pode ser dita sem destruição. Onde há domínio próprio, a confiança cresce, porque as palavras deixam de ferir e os gestos deixam de explodir. Muito provavelmente, a sua casa já sofreu com situações de falta de mansidão e falta de domínio próprio. Muito provavelmente, você conhece alguém que não tem mansidão ou que não tem domínio próprio.
Isso eu digo porque o tempo que a gente vive é um tempo bem narcisista, mais do que no passado, devido às redes sociais e devido à capacidade de cada um querer ser o melhor naquilo que faz, né? Então, acabou extrapolando, doutor Onésimo, essas duas áreas, onde eu falo o que eu penso e eu não me preocupo muito com o outro, e eu não tenho mais freios sociais. Quando eu cumprimento meu pai, dona Regina, eu cumprimento ele com um beijo no rosto, e eu chamo ele de Senhor. Não acho que todo mundo tem que ser assim, não acho, nem acho que eu sou bom por causa disso, mas eu acho que isso representa uma época, de quando eu era criança, década de 80, uma época onde eu chamava meu pai de Senhor, e é onde eu cumprimentava ele com um beijo no rosto, e até hoje, sempre que eu vejo, eu dou um beijo no rosto, e eu falo Senhor. Não acho que isso é mais nem menos, mas eu acho que mostra uma época em que existia mais freios sociais, não é? Não tinha aquela história de bênção pai, bênção mãe, não tinha aquela história do respeito. Hoje em dia, de fato, a gente vive, não é só a sua casa não, tá, querido irmão? Não é só o seu vizinho não, é geral. A gente vive mais um tempo de eu falo o que eu penso, eu faço do meu jeito. Tem aquela expressão latina que todo mundo usa, que é carpe diem, desfrute a vida, o que importa é você. Aí o menino, ele quer ser o melhor, ele quer fazer a melhor universidade, ele quer ser a melhor pessoa, e aí quando alguém vem querer colocar algum freio social, ou mesmo espiritual, a pessoa não aceita. Fora de casa, eu até consigo sustentar alguma aparência, mas em casa aparecem as minhas reações mais espontâneas, a falta de limite e a nossa urgente necessidade de perdão e de graça. Irmão, irmã, nós estamos aqui não porque a gente vai conseguir sozinho. Se você veio aqui para essa campanha de 5 semanas, é porque você provavelmente, assim como eu, está desesperadamente querendo a bênção de Deus. Eu estou. E eu sei que eu não vou conseguir sozinho. Por isso eu estou nessa campanha. Por isso eu estou colocando diante de Deus. Olha que bonito que diz Colossenses 3, 12 a 15. Visto que Deus os escolheu para o seu povo santo e amado, revistam-se, portanto, de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Paulo diz assim: permita que a paz de Cristo governe o seu coração. É sobre isso que a gente vai orar agora. A gente está no mesmo barco. Está difícil, a sociedade está mais difícil, o empregador está sofrendo com falta de desrespeito do trabalhador, o trabalhador está sofrendo com falta de respeito do empregador. A gente tem inúmeros casos de, infelizmente, feminicídios, inúmeros casos de crianças sendo abandonadas, casos cada vez mais de adolescentes que não aceitam o limite do pai, crianças e adultos que não conseguem regular as suas próprias emoções. O número, e eu não sou contra, tá? Não sou contra, quero só constatar. O número de pessoas tomando remédios por motivos psiquiátricos é epidêmico. Não estou sendo contra. Já tomei na minha vida quando precisei, tá? Não sou contra. Eu só quero constatar que se daqui 50 anos olharem para trás, eles vão olhar e falar assim: nossa, aquela época foi uma época bem adoecida, né? E a gente, quando está... Sabe a história do sapo? Tem a história do sapo, né, John? O sapo, para matar ele, você põe ele na água morninha, ele não vai sentindo que vai esquentando, até que chega uma hora que ele morre, né? Se a nossa sociedade está doente, e a gente não nadar contra a maré, se a gente não suplicar por Jesus que Ele governe a nossa paz, a gente vai adoecer junto com a sociedade. E eu creio que a nossa sociedade está sofrendo crises epidêmicas. Um dia meu filho falou: o que é epidemia? Falei: epidemia é o seguinte, quando só o Sérgio está com gripe, é só o Sérgio. Quando está todo mundo com gripe, isso é uma epidemia, está geral. Eu creio que o descontrole hoje, isso é minha percepção pastoral, tá? Ele está mais
epidêmico. E por mais que a gente lute, está difícil. Então a gente precisa um ajudar o outro a encontrar mais mansidão, mais graça, mais autocontrole. E por isso nós estamos aqui orando. Deus nos chama a enfrentar conversas difíceis com graça. Mansidão e domínio próprio é o remédio para quem é governado por Cristo. Por isso, nessa tarde, a partir de agora, nós vamos orar por isso. Quero convidar o Ministério de Louvor que vem à frente. Nós vamos orar uns pelos outros, pedindo assim: Deus, nos ajude. Eu quero proteger o meu lar. Eu quero que esse fruto meu amadureça para a sua honra, para a sua glória. Eu quero segurança nos meus relacionamentos. Eu não quero que meu filho tenha medo de um pai que se descontrolou. Eu não quero que a gente sofra com os exageros da sociedade. Eu quero que a gente viva uma vida de ternura, onde a correção é feita com sabedoria e onde o amor reine. Mas isso só vai acontecer se nós pudermos contar com a misericórdia do nosso Senhor, porque isso é fruto. Só para terminar, enquanto eles chegaram aqui, fruto não é mérito nosso, fruto é presente. Dom é presente. É presente. E presente a gente pede. Presente a gente fala: Deus, eu quero um presente do Senhor. Sabe qual é a boa notícia? O nosso Pai ama dar presentes. O nosso Pai, eu comprei um presentinho para minha esposa para o Dia dos Namorados, né? Eu estou animado para dar esse presente para ela na sexta-feira, pastor Priscila. Mas eu não me aguento, às vezes eu tenho vontade de falar antes, mas não vou falar. Eu vou segurar e quero dar nada. Eu estou animado de dar um presente para ela, porque eu amo ela. O nosso Pai, Ele nos ama. E Ele ama dar presentes. Então peça esse presente para Ele. Fala: Deus, eu sozinho às vezes perdo o controle. Às vezes você pode falar: pastor, a mensagem hoje não é para mim. Tem gente que é mansa, né, por natureza, como a Mariana que eu citei. Mas então, às vezes pede para o seu marido, pede para o seu filho, pede para alguém que não é manso na sua casa, porque alguém você deve conhecer, que perde um pouco o controle. E ora por isso. Fala: Deus, dá esse presente para a gente, porque eu garanto para vocês que nós vamos ter uma vida muito mais segura. Deus vai se alegrar muito mais, e nós vamos sinalizar a graça de Deus para o mundo, se nós formos mansos e se nós tivermos autocontrole.